Vamos ouvir, pedir só pro Anderson jogar aí pra gente o áudio. E aí, vamos ver aqui para ajustar tudo para vocês. Junto com Aí foi. toda a comissão tenha com certeza influenciado muito nessa potência, né? E agora os próprios jogadores acreditam e estão se sentindo poderosos outra vez na bola parada, e isso é importante, que eles gostem, que eles sintam o gosto por isso e que vejam sempre que resolve jogos. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Nesse primeiro contato que você já teve com o Royal e com o Saul, você já tem mais ou menos uma projeção de quando eles vão estar à disposição? E rapidinho sobre o Saul, qual posição que você imagina que ele encaixe melhor no time? Mais pela direita, pela esquerda, centralizado? Bom, falei com os dois. O Saul tá sem jogar desde maio, se não me engano, mas vinha treinando, né? Não vinha treinando com a equipe, vinha treinando sem bola, no caso, só condicionando. Então ele está condicionado, mas ainda precisa de mais tempo, mais treinos. E o Emerson vinha fazendo a pré-temporada junto com a equipe, né? Então pode ser que a gente possa contar com ele aí um pouco antes. Mas eu acredito que sejam os dois rápido, porque estão muito, muito em forma, são jovens e tem essa memória muscular que é importante. Sobre a posição do Saul, vejo ele em todas as posições do meio campo e é um cara que vai somar muita qualidade pra gente, competitividade, é um cara super competitivo. Tem muita chegada na área, tem gol, cabeceia muito bem, além da qualidade técnica individual que é o que fez ele fazer a carreira que ele fez. Então, estamos muito felizes de poder contar com ele aqui. Felipe, boa noite aqui embaixo. Aonde? Ah, tá, tudo bem. Fernando Silva, pouco tempo você deu uma declaração sobre o Matheus Cunha, que ele seria o goleiro da Copa do Brasil. A gente sabe que ele tem um pré-contrato assinado com o Cruzeiro, já vai o primeiro jogo da Copa do Brasil quinta-feira. Queria saber se vai manter os seus planos de botar ele para atuar na Copa do Brasil, ou se você tem outros planos para ele. Obrigado. Não, eu falei que ele ia jogar contra o Botafogo da Paraíba. Não falei que ele ia ser o goleiro das Copas, né? Falei que ele ia jogar contra o Botafogo. Ainda não decidimos a equipe, mas é uma possibilidade que ele possa jogar, ou também uma possibilidade que o Rossi continue. Isso a gente vai decidir ainda essa semana. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Eu queria saber como é que está a situação do Nico de la Cruz, né? Ele foi liberado esse final de semana para viajar, ficar lá com a família dele, mas queria entender o que aconteceu exatamente, como é que ele está clinicamente e quais são os seus planos assim para ele. Quando você acha que ele vai estar à disposição? Porque a gente vê no meio-campo, né, tem a questão do Alan, que também teve que fazer um controle de carga, a gente vê o Jorginho também jogando direto 90 minutos, então em determinado momento a gente acredita que você vai precisar do Nico. Bom, o Nico é um jogador agora que está no departamento médico, então quem define os horários e as folgas é o departamento médico, né? Uma pergunta para eles, também o prazo é uma pergunta para o Dr. Sasaki. E do meu caso, da minha parte com o Nico, a única coisa que eu posso dizer é que um jogador extraordinário nos ajudou muito até essa lesão pré-mundial. E até por isso que eu sou super agradecido a ele, porque era um momento onde a gente estava muito delicado, né, da nossa equipe de baixas. Tínhamos uma lesão do Eric, uma lesão do Alan, uma expulsão do Gerson, na qual tínhamos o Everton Araújo e ia ter que improvisar o Varela. E conversei com ele, ele estava realmente no limite e ele foi no sacrifício aquele jogo e acabou tendo essa lesão. Então, é um cara que sempre que pode dar tudo que tem pela equipe. E um jogador que se sacrifica, que coloca o próprio corpo a serviço da equipe, ele vai ter a minha proteção, vai ter o meu carinho sempre. Estou contando os dias para que ele possa voltar, porque ele é muito importante para a gente. Felipe, Rodrigo Ramos, eu queria falar aqui do jogo coletivo do Flamengo, tendo em vista que o Flamengo hoje é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, a melhor defesa, porém os defensores foram os jogadores que deram as vitórias ao Flamengo. Para você, quão é importante esse jogo coletivo do Flamengo, tendo em vista que os atacantes fazem gol, os zagueiros fazem gol, todos se ajudam mutuamente? Eu não vejo o futebol de outra forma, senão em coletivo, né? Eu sei que
muitos esperam que só os atacantes façam gols, ou que... Claro que eu quero ter o artilheiro, eu quero ter os jogadores da frente sempre fazendo gols, mas cada um deles é uma peça da engrenagem, cumprem funções sempre por e para a equipe, né? Isso é sempre em função do que a equipe precisa. E hoje foi o Léo Ortiz que fez o gol, outro dia será outros jogadores. O importante é isso, que a equipe vença, e quando a equipe vence estão todos felizes, todos comemorando, e aí o reconhecimento individual ele vem do mesmo jeito, mesmo que os atacantes não tenham feito gols, né? Mas eu acredito sempre que vai chegar, e a hora dos atacantes de fazer gols também vai vir. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Disflá. Foi citado aqui já os gols de bola parada, né? E dos últimos 4 gols do Flamengo, 3 foram de bola parada. O Flamengo está tendo um pouco mais de dificuldade de criar com a bola no chão, apesar da posse de bola grande. Você vê isso também, e como solucionar essa questão? Obrigado. Bom, como eu falei na outra pergunta, a bola parada ela é uma fase do jogo, né? Então é uma forma de criar. Se você tem 8 escanteios, você tem 8 cruzamentos na área de forma perigosa, com jogadores importantes e determinantes na parte da fase da bola parada. Então, é uma das fases, né? É claro que os últimos adversários aí, tirando o Santos, o Bragantino também, mas são adversários que tentaram se fechar um pouco, se fechar mais. Hoje foi muito difícil, né? O jeito que o Atlético jogou. E isso, claro, os jogadores sabem que são 90 minutos, que temos que ter paciência, temos que defender bem, e no final das contas o gol pode chegar de várias formas, e aí chegou, e o importante é a vitória. Claro que temos muito a evoluir, melhorar na criação, mas como eu falei, a bola parada tem uma importância muito grande. Não podemos achar que só porque foi de bola parada o time não cria, senão criou muito para gerar todos esses escanteios. Felipe, boa noite. Gabriel Reis, canal Parasol do Negro. Cara, eu não tenho como não falar disso. O Bruno Henrique estava muito chateado no campo, falando que o Ramon Abate-Abel chamou ele e o Hulk e falou: ou é pênalti e amarelo, ou é falta, vermelho, ele vai no VAR, volta, dá um amarelo. Vimos todos vocês muito chateados. Sei que você não gosta de falar de arbitragem, mas é uma situação que mexia diretamente com liderança de campeonato, um momento que você está com vários jogadores lesionados e que sabem, né, tem a necessidade de tentar abrir, e o Flamengo conseguiu abrir, né? Mas eu queria a sua opinião sobre o que aconteceu, e principalmente pelo caso do Bruno Henrique, que, vivendo a situação que está vivendo, acabou se expondo, né, e criticando, né, a arbitragem, criticando o posicionamento do Ramon Abate-Abel. Melhor não falar. Eu gosto muito do Ramon, é catarinense, e prefiro continuar na minha linha de não falar da arbitragem, porque melhor assim. Vamos deixar assim. Vamos deixar assim. Desculpa. Felipe, aqui, à sua direita, aqui no cantinho. Tá bem, Gustavo. Ô Felipe, existe hoje um clamor do torcedor do Flamengo, hashtag no Twitter, pela volta do Paquetá. Com os reforços que o Flamengo já conseguiu fazer até aqui, o Paquetá teria espaço no teu time ainda? Primeiro que ele não é um jogador nosso, né? Então é de um clube da Premier League, um dos melhores aí, clubes da Europa. Temos que respeitá-lo, né? Mas o Paquetá tem uma história muito grande aqui, tem um carinho do torcedor, e não tem nenhuma dúvida que o Paquetá tem lugar em qualquer time do mundo. Sempre se acha um lugar para jogadores com essa qualidade. Felipe, boa noite. Queria te perguntar sobre 2 situações do jogo, se alguma delas te surpreendeu. A primeira, não que o Atlético fizesse encaixe individual, que isso já é habitual, mas a forma como esses encaixes foram divididos, assim, que o Fausto Vera fosse quem encaixasse no Plata, que o Coelho saísse da esquerda e fosse dentro junto com o Hulk e Rony para fazer tipo um 3 contra 4 na saída do Flamengo de zagueiros e volantes, se isso foi um fator que de alguma maneira dificultou um pouco o jogo a progredir. E o segundo, que esses encaixes individuais se mantivessem mesmo quando o Atlético defendia muito baixo, muito perto da área dele. Quanto foi difícil entrar numa defesa com esse tipo de perseguição o tempo todo? Para o treinador sempre é diferente, né?
dá soluções quando existem essas perseguições, esses encaixes individuais. Tínhamos um plano, os jogadores que encaixavam, como você falou, mudou, mas não significava nada porque contávamos que os nossos jogadores de ataque estariam com esses encaixes. Portanto, o que sim aconteceu, que nosso time foi mais vertical do que gostaríamos, não estava tão fino com a bola, e principalmente no começo do jogo, em algumas passagens dos nossos laterais e alguns passes verticais que não era o indicado naquele momento, principalmente com essa defesa homem a homem lá atrás, né? Então geraram contra-ataques. Então nesse momento também optei por não subir tanto com os laterais, porque eles estavam aproveitando muito as subidas dos nossos laterais e o contra-ataque deles com Rony, Coelho e Hulk, claro que é letal. Então optamos por isso, e as outras vantagens que sabíamos que poderíamos ter não foi aproveitada. Talvez gerou um pouco de ansiedade nos nossos jogadores, mas é uma coisa que podemos corrigir, né? E principalmente o que podemos melhorar enquanto esses encaixes são os ataques do espaço, que com certeza teremos dias agora para poder treinar e preparar melhor. Fechou? Essa, né? Felipe, boa noite. Bruno Castanho, B2 Esporte. Eu ia perguntar exatamente isso, sobre a questão dos encaixes, né, perseguições longas que o Atlético fazia, né, durante o campo. Mas é que você acabou de falar sobre os laterais. Você deixou, né, a largura para os laterais, da ultrapassagem, até estava pedindo para aquela bola, né, diagonal para entrar, mas você falou que segurou, né, os laterais. Você botou os 2 meias por dentro também. Nesse jogo congestionado, realmente não faltou, de repente, um pouco de largura, né, com os 2 meias por dentro também, que é muito congestionado com essa marcação do Atlético muito baixa, com vários jogadores jogando baixo? Obrigado. Não, eu acredito que, por exemplo, se com esse tipo de encaixe, se você levar até os laterais, acaba formando uma linha de 6, 7, então de repente não é tão positivo, né? No caso de, por exemplo, da amplitude com pontas, deixaria meu atacante sozinho com 3 na frente. Então são escolhas que eu fui tomando durante o jogo, também não só pensando na fase ofensiva, senão na transição, que existia um contra-ataque perigoso, e o nosso time conseguiu gerar em certos momentos essas situações para levar o time até a área, mas como o teu companheiro bem falou, os encaixes eles existem até na área, né? Mas isso vai muito daí da individualidade do jogador, da imposição técnica que ele tenha sobre o adversário que esteja defendendo ele. E como eu falei, talvez não tenha sido o nosso melhor dia tecnicamente, mas foi o meu plano enquanto a esse tipo de marcação. Outras equipes também fazem, optamos por planos diferentes, mas também tem que ver os jogadores que estão disponíveis sempre para poder montar com as características que a equipe precisa. Felipe, boa noite. Boa noite. Pensando agora no próximo jogo, os 4 confrontos que envolvem apenas os times da Série A nas oitavas da Copa do Brasil, eles têm uma coisa em comum, que são confrontos de times que disputaram o Mundial de Clubes contra times que descansaram, aproveitaram esse período aqui no Brasil para fazer uma espécie de pré-temporada. Você já tem enfrentado isso nessas últimas rodadas aí do Brasileiro, mas você acha que isso pode ser determinante? Quem pode levar a vantagem nisso? Um time que disputou o Mundial, continuou com o ritmo de jogo, vem com a moral levantada, ou um time que chega mais descansado? Você acha que isso pode fazer diferença? Sinceramente, eu acredito que o futebol, a moral, como você falou, ela é dia a dia, semana a semana, né? Se você perde um jogo, a moral baixa, o jogador perde confiança e isso é jogo a jogo. Até mesmo, às vezes, os jogadores eles sentem essas mudanças nos treinos, né? Então, não acredito que o Mundial tenha influência. O que sim, a forma que jogamos o Mundial e que tentamos chegar o mais longe possível, nos deu confiança internamente no que está sendo feito, no modelo, a gente pôde se comparar com os grandes e isso os jogadores, sem nenhuma dúvida, se sentem mais poderosos, entre aspas, né, quando a gente faz jogos desse calibre. Mas não acredito que os times que jogaram o Mundial vão ter alguma vantagem ou vice-versa, né, sobre os times da Copa. Oi, Felipe aqui, David Sharp, tudo bem? Parabéns pela vitória, pela liderança, pela retomada da liderança. Eu vou te perguntar sobre posse de bola, porque o Flamengo vem sempre tendo mais de 60% de posse de bola nos seus jogos. Mas hoje, de novo, assim como no último jogo com o Bragantino, o coeficiente de gols esperados
do Atlético Mineiro foi maior, foi 1,12 contra 0,82. Ou seja, o Atlético Mineiro teve chances, né? Mesmo com uma posse de bola muito inferior. Aí eu te pergunto, às vezes não seria mais interessante diversificar esse modelo de jogo, com menos posse de bola, com um time mais vertical, talvez mais arriscando um pouco mais, para que tenha menos posse de bola, mas seja mais contundente, como o Sampaoli falou, e até sobre o modelo de jogo mesmo, como a gente está falando aqui, se você quiser comentar o que